bem com vocês? Vamos começar aí mais uma aula de ensino religioso. Hoje nós iremos abordar textos sagrados, orais e escritos nas diferentes religiões, mais especificamente crenças religiosas e filosofias da vida. Então vamos conhecer um pouquinho dos principais textos referentes a diversas religiões. Unidade temática, iremos falar crenças religiosas e filosofia de vida, contemplando as quatro matrizes, que no caso indígena, ocidental, africana e oriental. Os objetos de conhecimento, tradição escrita, registro dos ensinamentos sagrados nos textos orais e escritos, e o conteúdo, textos sagrados, orais e escritos nas diferentes religiões, contemplando as quatro matrizes, como já falaram. E aí surgem algumas perguntas. O que são os textos sagrados? O que faz com que um texto seja considerado sagrado? É sagrado porque eu respeito ou eu respeito porque é sagrado? E aí, como você iria responder essas três perguntas? Desde o início dos tempos, o homem ele procurou sempre uma forma de se comunicar e também de registrar o cotidiano dele utilizando primeiramente os desenhos. Só que com o passar do tempo e com isso veio o acúmulo das informações, a sociedade passou a utilizar outros meios de registros. E essas formas de registros é conhecida como texto, que significa tecido ou entrelaçar várias palavras para obter um todo. De uma maneira geral, a expressão texto ele dá um norte a um enunciado qualquer, seja ele oral, seja ele escrito, longo ou breve, antigo ou moderno. Então o texto ele tem essa característica. Ele tem a função de especificar um certo conteúdo, um certo enunciado. Esse conteúdo ele pode ser oral ou ele pode ser escrito, como também pode ser enunciado pequeno, enunciado grande, e pode ser considerado dos séculos anteriores ou um enunciado moderno, mais atual. Embora a palavra texto ele tenha como referência o conjunto verbal, a gente pode ampliar esse conceito para outros tipos de função, por exemplo, imagens, charges, transmissões orais, etc. Ou seja, o texto em si ele é um processo, e é um processo de signos que tem a missão de transmitir uma ideia ao seu leitor. Segundo Alves, em 2009, ele diz o seguinte: a primeira codificação, ou seja, o primeiro registro, foi a dos livros sagrados, que se constitui no primeiro esforço de organização da experiência de fé, para que as gerações futuras tivessem a garantia de acesso a esse saber e para que o conhecimento religioso fosse preservado. Então é importante. A primeira impressão que nós tivemos dos textos foi registrado por meio de livros sagrados. E esses registros, eles estavam, direcionando as pessoas a terem uma experiência de fé quando elas recebessem esses textos e assim pudessem chegar às conclusões do que elas entenderam daquele texto e assim poder passar para frente os ensinamentos que eles tiveram. As religiões, elas possuem textos sagrados, sejam eles orais e escritos, como já falamos. Entre os mais conhecidos estão
estão o Bhagavad Gita, acho que eu ensaiei bastante falar esse nome, do hinduísmo. Temos também as diversas tradições da Bíblia cristã, o Alcorão, né, voltado para o islamismo, a Torá, judaica, os pontos de Umbanda e Candomblé, como também as histórias e mitos das tradições orais, entre outros. Os mitos como a cuca, né, e assim diante. Ó, nós temos aí alguns exemplos: a Bíblia, o livro de Mórmon, a Torá, os Vedas e o Corão. Alcorão, né? Ali a escrita estava Corão, mas é Alcorão. Podemos dizer que os textos sagrados escritos, eles têm a função de, primeiro, registrar a tradição religiosa, e esse registro é como se fosse uma forma de preservar a experiência religiosa original, assim como a religião organiza sua estrutura religiosa. Tem os ritos, os símbolos, as mensagens, entre outros. Então, assim, os textos, eles mantêm a origem de quando receberam aquela informação. Só que com o passar do tempo, claro que as religiões foram se modificando, né? Se adaptando às suas experiências de fé. Mas o ensino em si, o texto, ele tem essa função de preservar a experiência religiosa original. Segunda coisa, ele também tem a função de comunicar a experiência religiosa aos fiéis da religião, a fim de que o divino se faça presente para o homem religioso e o grupo encontre orientações e ensinamentos. Então, os textos sagrados, eles têm como se diz, um diário. E nesse diário está escrito as experiências que os fiéis tiveram acerca do divino, seja de alguma cura, seja de algum evento. Por exemplo, na Bíblia nós temos as experiências religiosas, várias experiências religiosas que, por exemplo, Jesus teve, né? Quando ele esteve e ressuscitou Lázaro ao 4º dia. Então, são experiências religiosas, são textos sagrados, histórias que foram contadas e que têm provas de que foram registradas por pessoas daquela época, mas que conservaram isso até os dias de hoje. Nós podemos dizer que os textos sagrados escritos, né, eles têm a função de atualizar a experiência original no tempo e no espaço, se adaptando à realidade da população, daqueles que são adeptos a essa fé, porque é o seguinte, afinal, independente do período, o texto sagrado, ele mantém a mesma estrutura, sendo utilizado para orientar a vida do homem nos cultos e na educação religiosa. Por exemplo, nós temos a Bíblia, ela já foi traduzida para revista corrigida, depois revista atualizada, depois veio para a nova tradução na linguagem de hoje. Então, são várias formas de tradução que vão se atualizando segundo a experiência, mas mantendo a experiência original. Por isso que, ao estudar esses textos sagrados, tem que ver o original no grego, no hebraico, para que venha entender se aquela frase houve uma mudança com o passar do tempo, ou se ela manteve o seu conteúdo original. Os textos sagrados escritos, eles também têm a função de certificar, por meio de seus escritos, as experiências religiosas do grupo em todos os tempos, como a gente já falou aqui. Os livros sagrados, eles são textos escritos que, em seu significado religioso,
apresentam a experiência de manifestação do sagrado, como também um momento de registro histórico da religião. Então, o próprio texto, seja em pergaminho, né, como muitos originais foram encontrados, ele tem essa perspectiva, posso assim dizer, do momento em que foi, mais ou menos, em que século, em que período foi registrado aquele livro, aquele texto escrito. Para as tradições religiosas, os livros sagrados eles devem ser preservados para não comprometer os ensinamentos religiosos. Então, nós temos aí, por exemplo, a Igreja Apostólica Romana, que ela mantém as suas tradições, mesmo vindo outros adeptos, mas a Igreja, ela mantém as tradições religiosas desde antes de Cristo, né? Os livros sagrados, geralmente eles são, primeiramente, ele faz parte da tradição religiosa e deve ser respeitado. Segundo, ele apresenta uma experiência religiosa sagrada. Terceiro, a mensagem escrita nesse livro sagrado é preservada ao longo do tempo e orienta as ações do grupo religioso que a seguem para que não corrompa a originalidade daquele texto, e a narrativa da escrita é sagrada e não científica. Tanto que tem até um enlace, né, entre ciência e religião, e ambos tentam entender e acabam que não conseguem responder às suas próprias indagações. Agora vamos conhecer alguns livros sagrados. Já comentamos ali o título mais atrás, mas agora vamos conhecer um pouquinho mais. Vedas é uma coletânea de textos do hinduísmo, um dos livros sagrados para os hinduístas, que foi compilado por volta de 3.000 anos antes de Cristo. Ele trata-se de 4 coleções de hinos, orações e textos ritualísticos revelado aos antigos sábios. O mais antigo é o sagrado e é o Rigvedas, como você pode observar aí, ó. Esse aí já é uma coletânea desde 3.000 anos antes de Cristo. Vamos para o próximo. Olha aí, deu para visualizar melhor? Vedas, o que significa? Significa saber e conhecimento. É considerado pela história a escritura sagrada mais antiga da humanidade. Nesse específico, ele se prega o respeito aos ancestrais e também a tolerância aos outros credos, permitindo uma convivência pacífica com outros seres que nascem no contexto de outras religiões. Então, eles ensinam a respeitar as origens, como também tolerar, ou seja, eu saber da religião do outro, e mesmo que eu não aceite, mas eu preciso ficar na minha, posso assim dizer, na nossa linguagem de hoje, não me intervir na decisão de fé do outro. É a minha tolerância, né? Também temos a tal da a chamada tolerância ativa e a tolerância passiva. A tolerância passiva é onde eu não aceito e deixo passar. A tolerância ativa é onde eu enfrento, eu coloco a minha opinião, então eu sou tolerante quanto àquilo. Indra, o que significa Indra? Vamos saber um pouquinho mais. Ele é um dos deuses hindu, ele é o rei do céu, considerado o rei dos céus para eles. Ele é respeitado como deus da chuva. Também é considerado deus dos deuses, senhor do firmamento, e é o mais importante deus védico. Isso para os hinduístas, para o hinduísmo, né? O hinduísmo. Aí nós temos também a Torá. A Torá é o livro sagrado para o judaísmo e pode ser entendido como lei, significado, né?
mas originalmente significa ensinamento ou instrução e tradicionalmente é escrito em pergaminhos, como vocês podem observar aí. Olha aí, isso aí dá para visualizar melhor, né? A Torá, ela é composta de 5 livros. Vamos entender um pouquinho mais. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. É conhecido também como os 5 livros de Moisés, ou muito conhecido como Pentateuco. Eles incluem os relatos bíblicos da origem do mundo, dos ancestrais de Israel, da escravização dos israelitas no Egito e da sua libertação. Então, assim, vai tratar desde a criação até a morte de José, todo esse processo. Criação, Noé, aí vem a Torre de Babel, Abraão, Isaac, Jacó e termina na morte de José. Também vai falar um pouquinho sobre da escravização dos israelitas no Egito e da sua libertação do recebimento dos mandamentos de Deus, por exemplo, no livro de Êxodo, onde já começa Êxodo, Levítico, que vai começar sobre os mandamentos de Deus, e Deuteronômio, que trata sobre as leis, e no final da peregrinação dos israelitas pelo deserto antes de sua entrada na Terra Prometida. Porque a entrada na Terra Prometida que Deus prometeu a eles, quanto a Canaã, seria a partir do livro de Josué, que ia tratar essa entrada do cumprimento da promessa. Temos também o Corão. É o livro sagrado para o Alcorão, né? É o livro sagrado do islamismo. Corão ou Alcorão, como muitos conhecem, né? Os seguidores acreditam ser a revelação da fala ou palavra de Deus. Para os muçulmanos, a mensagem divina foi transmitida para profetas anteriores, como por exemplo Moisés e Jesus, mas foi corrompida pelos homens. Então o islamismo acredita que o Alcorão ele foi uma revelação por parte de Deus, que foi enviada para os profetas Moisés e Jesus, mas que foi corrompido com o passar dos tempos. Aqui, ó, nós temos aí o exemplo desse Corão, ou Alcorão, como muitos conhecem. Vamos aqui. Corão ou Qur'an significa leitura ou recitação. E suas palavras geralmente são cantadas porque Muhammad ou Maomé recebeu os primeiros versos em 610 depois de Cristo do anjo Gabriel. Então ele pediu que fossem recitados. Temos aqui alguns livros sagrados para os budistas. Buda, ele não deixou nada escrito, pois seus ensinamentos eram feitos somente de forma oral, como a gente falou, que os textos sagrados eles podem ser orais também. Após sua morte, é que então os seus seguidores eles passaram a transcrever suas ideias em textos escritos. Por isso que no budismo encontramos diversos escritos inspirados nos ensinamentos de Buda. Para alguns budistas, um dos livros mais representativos é o chamado Dhammapada, o que significa caminho do Dharma, ou caminho do Karma, né? Assim conhecido. Karma, ou Karma, né? É uma palavra em sânscrito que significa aquilo que mantém elevado. Ele pode ser chamado também de lei natural ou lei cósmica. Karma vem da raiz kr em sânscrito, que significa fazer. Karma é uma ação que gera uma consequência. Funciona como a lei da ação e reação. Ou seja, se eu faço algo, eu irei reagir àquilo. Ou seja, é aquela lei, né? Que se faz ou que se paga. Vamos ver se vocês estão prestando atenção na aula.
Assinale a alternativa correspondente relacionando a religião com seu livro sagrado. Hinduísmo, qual seria o livro? Judaísmo, qual seria? Islamismo e budismo? Nós temos aí as 4 opções de livros, bom, sagrado. Não se preocupe que isso aqui também está no documento Word, tá bom? Para vocês resolverem depois. Mas se quiser já ir resolvendo, coloca pausa no vídeo e pode começar. Continuando. Mas os textos sagrados, eles são somente textos escritos? Quais as outras formas de textos sagrados? Texto sagrado, ele também pode ser por meio de imagens, desenhos, pinturas, etc. No período em que se faziam pinturas rupestres, os homens não possuíam domínio da escrita e registravam seu cotidiano por meio de desenhos feitos nas paredes das cavernas. Acredita-se que o homem, ao desenhar nessas paredes, ele entrava no processo de transe e expressava seu desejo, que geralmente estava ligado à garantia de uma boa caça. Então, ao desenhar isso, eles estavam expressando seus desejos, a sua vontade, as suas reações diante daquela atitude que eles estavam dando. Então, eram chamadas de pinturas rupestres. O homem ele pintava o animal da maneira como via, naturalismo. As pinturas retratadas na parede da caverna, elas eram quase sempre de animais, como de veados, cavalos, mamutes e javalis, com ferimentos mortais de lanças que o próprio ser humano atirava. Aí, nós temos um exemplo de pintura rupestres. Eles utilizavam materiais mesmo, poderia ser de pele de ovelha, de carneiro, e por meio disso eles utilizavam pintura, né? O fato de retratar lanças atiradas nos desenhos de caça era na crença de que, ao fazê-lo, facilitaria o domínio sobre a presa. Os desenhos eles eram feitos em rochedos e paredes de cavernas, utilizando recursos da natureza, como, por exemplo, carvão, a seiva de plantas e de frutas, argila, óleo de animais, entre outros. Então, eles utilizaram os próprios recursos da natureza para fazer esse tipo de desenho aqui, ó, como vocês estão vendo. E para hoje nós vamos fazer essa atividade que se encontra no documento Word. A primeira pergunta é: quais os materiais e as cores que os homens que habitavam nas cavernas provavelmente utilizavam para produzir pinturas rupestres? Letra B. Desenhe dois quadros. Em um deles, desenhe uma cena do seu cotidiano e pinte com seu lápis de cor. Cena aqui é com C, tá bom, gente? No outro quadro, a mesma cena e pinte utilizando os recursos da natureza, utilizando na pintura rupestres. Depois, descreva o que você representou nos desenhos. Ó, vocês irão construir nessa letra B um quadro, pode ser na folha de papel ofício, no sentido horizontal, né? Paisagem. Vocês vão dividir a folha ao meio. Do lado esquerdo você vai realizar um desenho, vai pintar com seu lápis de cor, mas do lado direito esse mesmo desenho, você irá utilizar elementos da natureza. Pode ser carvão, plástico, madeira, fica a seu critério a utilização e em exercer a sua criatividade, tá bom? Vamos recapitular aí para que você possa realizar a sua atividade. Primeiro, os textos sagrados escritos, eles são o registro da história e da doutrina das tradições religiosas. Segundo, por meio dos textos sagrados, as religiões organizam seus rituais e mantêm viva a mensagem religiosa da sua instituição, mesmo isso ultrapassando séculos. Terceiro, o importante é sabermos respeitar os textos
sagrados das outras religiões, assim como as pessoas que acreditam nesses textos. E isso é conhecido como tolerância religiosa. Você pode aprofundar também seus conhecimentos visitando esse site. Ali você vai encontrar vários textos, atividades, vídeos, fotos, muitas informações para que você possa entender um pouquinho mais sobre diversidade cultural e religiosa. Então pronto, terminamos a nossa aula de hoje. Realize essa atividade proposta. Deixa eu mostrar para vocês aqui o modelo da nossa atividade. Tá aqui a atividade para vocês realizarem, tá bom? Primeira questão é a primeira atividade lá do slide. Sinale a alternativa correspondente relacionada à religião com seu livro sagrado. Segunda pergunta, mas os textos sagrados são somente textos escritos? Quais outras formas de textos sagrados? Terceira pergunta, quais os materiais e as cores que os homens que habitavam nas cavernas provavelmente utilizavam para produzir pinturas rupestres? Quarta pergunta, desenhe 2 quadros. Em um deles, desenham a cena do seu cotidiano e pinte com seu lápis de cor. No outro quadro, a mesma cena e pinte utilizando os recursos da natureza, utilizados na pintura rupestre. Depois, descreva o que você representou nos desenhos. Vocês irão enviar foto da atividade realizada no caderno para o WhatsApp para que eu possa corrigir. Então é isso, tchau, tchau!